E para falar desse tema é complicado. Com quantos anos nossos filhos devem casar? Com quantos anos? Olha, gente, talvez a gente precisaria, né, um vídeo bem longo para falar bastante coisas, mas já sabem, né? Vídeo longo todo mundo tem preguiça de ver, até eu às vezes tenho preguiça. A gente quer coisas bem objetivas. Só que fica difícil a gente ser muito objetivo, visando pouco tempo de um vídeo, quando o assunto é um pouco mais complicado. Mas eu quero falar para vocês o meu ponto de vista, meu, né? E eu acredito, é como diz o apóstolo Paulo, eu acredito que eu tenho, né, um pouco de aprovação de Deus. E a minha experiência, né, como adolescente, como jovem, como adulta. Então, a questão de idade, a gente sabe que não existe nenhum lugar que fale sobre data. 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30, 40, não se fala, né? Então, o que eu fico pensando? Pode ser até uma coisa meio infantil, mas eu sempre pensei assim, em tudo, né? Até na questão da veracidade da palavra de Deus, qual igreja que está um pouco mais correta, o que pensar sobre esse assunto. Eu sempre procuro me basear no povo de Deus, do início, porque é o povo ali, sabe, que Deus deu as leis, que Deus deu as regras, Deus deu o entendimento. Então, eu me baseio ali. Quem estiver mais próximo daquilo, do entendimento, eu acredito que seja a nossa base para a vida quando Deus não escreve, né? Existem coisas que Deus não fala especificamente. Vocês, crianças, devem namorar com quanto tempo, devem com essa idade casa. Lá não está especificamente. Porém, a gente vê na Bíblia, no Velho Testamento e tudo, esse povo de Deus, eles se juntavam em casamento, né, a união matrimonial muito cedo. Digo muito cedo porque a gente está comparando com o nosso contexto. Lá não era cedo, era a idade certa. Agora, eu penso assim, olha só, Deus fez, dentro da normalidade, uma mulher para menstruar com que idade? A normalidade é por volta dos 12 anos, 13 anos de idade. Às vezes, hoje, né, mais recentemente, as meninas estão, às vezes, menstruando um pouquinho mais cedo, 10, 11 anos. Mas só que isso não é normal. Pode ser que isso seja alguma deficiência no corpo da menina, algum desequilíbrio, e também eu creio que é na questão de hormônios dos nossos alimentos. A gente sempre vê os médicos, né, que gostam mais das coisas mais naturais, eles sempre falam na questão de hormônio que se coloca nos alimentos, que mexe com a estrutura nossa. Então, eu não sou cientista nem nada, mas o pouco que eu pude aprender, eu creio que esses fatores fazem com que a menina acabe menstruando mais cedo. Mas se a gente for analisar, quando é que uma menina está pronta para ser mãe, nós podemos dizer que dentro da normalidade, 1 ano depois da primeira menstruação, o corpo dela já começa a estar estruturado para uma gravidez. Então, se ela menstrua por volta dos 12, 13 anos, ela pode ser mãe com 14 e ainda 13 anos. Sabia? Se ela pode ser mãe, e quem fez isso foi Deus, e lá no Velho Testamento as meninas casavam por volta dessa idade, por que é errado casar com 14 anos? Você tá louca? Mulher, para de falar besteira nesse vídeo. Calma, eu não acabei. Vou falar o meu raciocínio. Você não precisa concordar, mas eu estou falando do meu parecer. Então, eu sempre pensei dessa forma. Se Deus fez com que uma menina com 13 anos e meio, 14 anos, tivesse condição de ser mãe, é porque ela pode ficar com o marido e casar, ter um marido e casar. Um menino, ele começa também por 14 anos, 13 anos, né? Por aí, ele já começa a poder ser fecundo,
né? Ele já começa a ter os seus órgãos próprios para reprodução. Estando normal, é essa a idade. Então, por que ele não poderia casar? Sabe por que não? Hoje, por causa da sociedade. O que a sociedade, ao longo dos anos e dos anos e dos anos, a sociedade sem Deus, principalmente, tem incutido? Perdoa-me a tosse aí que nos vídeos vocês estão vendo de vez quando eu tuço. Já tem uns 2 meses que eu estou com problema de asma que está um saco. Perdão. Então, a sociedade impõe. Gente, pensa. O que está acontecendo com os adolescentes de uns anos para cá, mais do que nunca? Erotismo. Eles estão se erotizando. A mídia influencia, incentiva a erotização. E quanto mais coloca na cabeça da criança, ele vai ficando, você permite, é uma coisa ali, é uma coisa aqui, é uma música, é um não sei o que, vai estimulando. Aí estimula a criança com 12, 13 anos, que fica estimulada porque está vivendo esse tipo de coisa, que parece ser normal, aí quer transar com os meninos e vice-versa. Acaba engravidando. Oh, que horror! Tá. E casar não pode. Quer dizer que eles sentem, tem toda a parte fisiológica, biológica e tudo mais, ficam juntos, chegam até engravidar e ter filhos, mas para casar não. Por quê? Porque a sociedade impôs isso, que não está preparado para casar. Os meninos, hoje em dia, principalmente, a gente não vê homens preparados. Muitas mães não estão preparando seus meninos para serem pais de família, para exercer uma família caso queiram. Porque a questão de não casar também é uma coisa que a palavra de Deus permite. Se a pessoa não quiser, não precisa casar. Só que aí tem muitos fatores. Tem que ou nascer eunuco, ou se tornar eunuco por causa do reino, né? Ou então, né? Não dá certo. Vai ter que casar. A Bíblia fala, tem um monte de coisa lá. Se vocês quiserem, é só pesquisar a parte eunuco, casamento. Vocês vão ver tudo isso na palavra. Toda a orientação. Então, a sociedade impôs, né? O inimigo, Satanás, ele vai de pouquinho em pouquinho colocando na sociedade que é um desperdício uma pessoa jovem se casar. Você vai perder sua vida. Peraí, perder por quê? Perder por quê? Quer dizer que eu, né, se eu fosse um adolescente e não tivesse juízo como a maioria hoje não tem, eu posso ser uma adolescente, eu vou estudar, eu tenho 13, 14 anos, eu vou começar a estudar, eu vou continuar estudando e eu vou estudar mais um pouco e eu vou fazer faculdade. E quando eu tiver meus 23, 25 anos, que eu já estiver formada, aí eu posso pensar em casar. Tudo bem, se você realmente se preservasse sexualmente. Mas as pessoas se preservam? Não. Elas falam que é muito novos para casar antes dos 23, 25, mas tem a sua vida sexual ativa com seus namorados. Umas até moram junto, mas não casa, sem compromisso. É por isso que é tudo fácil para esse povo. É por isso que é fácil e eles falam que é perda de tempo, é jogar fora a juventude e casar cedo. Porque eles não querem compromisso de cuidar de uma pessoa, assumir, mas eles ficam abusando, entre aspas, né? Porque a outra pessoa deixa, não é abuso, mas vamos dizer, com a sua namorada, seu namorado. Fica cada um na casa dos seus pais, a maioria, né? Tem o seu namorado, dorme, deita, faz o que quer e cada um na sua vida. Um dia nós vamos nos casar. Gente, isso não cola. Isso não cola. Para quem é idiota, que finge de idiota, acha que está tudo... Nossa, como eles estão bem. Estão namorando há 2, 3, 4, 5 anos. Estão se preparando para casar. Cabeça feita. Será que é cabeça feita mesmo? Na mentalidade humana, carnal, sim. Mas se for para andar de acordo com os padrões divinos, não. Isso é fornicação. Viver em sexo sem ser com o seu cônjuge e sem casar é fornicação. E isso é pecado. Entendeu? E também tem outra coisa. Mas eu não toco ela, mas é sua mente.
o que você pensa e você faz às vezes sozinho, se aliviando sexualmente, você também está pecando. Então é muito cuidado. Por isso que seria adequado os filhos serem educados para um possível casamento cedo, como antigamente eram. As meninas, 12, 13 anos, já começavam a fazer seus enxovais. Fazia enxoval. Se começasse a namorar, elas já tinham um enxoval pronto e elas poderiam casar. Os meninos com 12, 13 anos já começavam a trabalhar, seja no que for, já fazendo seu pé de meia, porque se chegasse a conhecer uma mocinha e quisesse namorar para casar, já tinham alguma coisa. Hoje em dia não. Não pode trabalhar, é novo, é pequeno, não pode, abuso infantil, trabalhar, não sei o quê, não sei o quê. Mas os meninos podem ficar por aí, fazendo o que quer com as meninas, usando as meninas, e as meninas se deixando usar sexualmente. É claro, assim ninguém quer compromisso. Para quê? Filhos? Não precisa ter filho agora. Então vai ter filho para quê? Se eu posso ficar com a mina quando eu quiser, com carinha quando eu quiser. Tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Tá tudo fora do padrão de Deus. Por isso que a gente vê a criançada tudo maluca, revoltada, querendo fumar, se drogar, porque tem coisa errada. Por quê? Porque tá tudo fora do que Deus falou. Então, quando era na época que as meninas, né, mocinhas, se preparavam para casar, geralmente aos 14, 15 anos, porque não tem um debutante que passa de 15 anos, então, com 15 anos, elas tinham, né, os seus desejos, mas era com seus esposos. Né? Antigamente as mulheres quase não estudavam, quase não trabalhavam, mas pode hoje trabalhar. Você pode optar por não ter um filho agora, se você não quiser, casa, mas não precisa ter filho. Você está lá com seu namorado, agora seu marido, você tem ele, você tem um companheiro, se vocês realmente se gostam, você vai ter um homem para você sem nenhuma culpa, porque você assinou num papel diante de testemunha que ele é seu e você dele. E daí vão estudar, vão fazer faculdade, vão trabalhar e casados. Quando os dois chegam em casa, os dois ajudam, arrumam a casa ali, vão crescendo juntos para parar, para não ter mais fornicação, para não ter tanta coisa. Entendeu? Por isso, eu casei a minha filha, porque ela achou alguém que ela gostava, ela casou, ela não tinha nem 17 anos. No casamento foi desfeito? Foi, mas não por causa de que casou novo. Desculpa aí a gagueira. Não é porque casou novo, é porque o cara não teve cabeça e acabou indo atrás de outras mulheres. Não tinha e não tem ainda caráter bom. Tem um bom caráter, entendeu? Foi por isso. Porque se fosse porque ela foi nova, e que dizer das pessoas que se separam com 10 anos de casado, 15 anos de casado, 20 anos de casado e se separam. E às vezes se casaram já com mais de 20 anos. Então não tem nada a ver com isso, com madureza. A madureza você vai adquirindo com o casamento. Você vai ser formada dentro de casa, em um lar que vai te ensinar o que é um casamento, e você vai crescendo um com o outro. Então a idade certa para casar não existe, mas existe uma idade, na minha opinião, mais segura que você pode ter. Se você tem uma filha, um filho com 14, 15 anos que realmente gosta, procura saber o que a pessoa sente pela outra, permita um namoro com regras, com cuidados, com orientações e vai vendo até onde vai. Se os dois se gostam de verdade, falem sobre casamento. Se eles têm vontade de se casar, ajude, prepare. Não se importe com a sociedade que fala que é um desperdício, entendeu? Desperdício é o que estão fazendo com a mocidade hoje em dia. Isso é um desperdício, na minha opinião. Eu acho que eu não sou tão tonta assim. Mas quem acha o contrário, é um direito que todo mundo tem, né?